A primeira geração já havia dado a ideia de que todos os rivais do Ash seriam ou do tipo egocêntrico ou do tipo amigável. Quem representa o tipo amigável é o Rich. Ele parece ter sido feito para ser uma espécie de Ash 2.0. Os dois são muito parecidos, não só em estilo de batalha, mas até os pokémons que eles capturam são quase todos da mesma espécie. No entanto, o Rich tem um temperamento equilibrado e mostra ter um laço de amizade muito mais forte com seus pokémon. Não é à toa que ele foi o responsável por eliminar o Ash na liga, mas logo depois ele também é eliminado e isso ensina ao Ash que ele tem muito que melhorar. Contudo, aquela não seria a última vez que veríamos o Rich. Na segunda geração, ele ajuda o Ash e seus amigos a salvar o filhote de Lugia. Em Pokémon Crônicas, ele protagoniza algumas histórias e em Pokémon Jornadas, ele aparece num frame assistindo a batalha final entre o Ash e o Leon. Agora, diferente do Rich, quem representa o lado egocêntrico de rival é o Gary. Ele e o Ash costumavam ser amigos quando pequenos, mas isso acabou quando eles encontraram uma velha Pokébola enquanto pescavam. Os meninos começaram a brigar para ver quem ficaria com a Pokébola, mas acabaram a quebrando no meio. Desde então, cada um guardou uma metade da Pokébola consigo e passaram a odiar um ao outro. Gary também é neto do Professor Carvalho e herdou tanto sua inteligência quanto sua habilidade nos tempos de treinador. O Gary foi crucial no desenvolvimento do Ash em várias gerações. Na primeira, ele serviu de teto para o Ash subir as escadas, capturou uma grande quantidade de Pokémon, adquiriu insígnias mais rápido do que o Ash, porém, ele não chega tão longe na Liga Índigo, mostrando pra gente que esse rival ainda renderia muitas aventuras. Na segunda geração, ele teve um desenvolvimento incrível. Gary tinha deixado de ser aquele garoto snob e até volta a se dar bem com o Ash, e ali o Gary tem a função de testar não só a evolução dele, como a evolução que o Ash teve até ali. Isso resultou numa das melhores batalhas de toda a série, e com a primeira derrota do Gary contra o Ash, ele decidiu abandonar a carreira de treinador e abraçar a carreira de pesquisador Pokémon, assim como seu avô. Ele chegou a reviver um Aerodactyl em Hoenn e mostrou pro Ash que batalha não é só questão de força, já que mesmo fora das batalhas, ele venceu o Ash ainda aquecido da Liga Regional. Já ensinou, o Gary se torna assistente do Professor Rowan e foca sua pesquisa em Pokémons raros, incluindo fósseis e lendários. Ele só passa a ter um papel importante novamente em Pokémon Jornadas, onde lá ele diz que está participando do Projeto 1000, projeto esse que visa estudar o mítico ancestral. Além disso, ele aparece várias vezes em episódios onde aparecem Pokémons lendários e o Go, o amigo do Ash em Galar, passa a acompanhar o Gary em busca do 1000. No fim, o projeto é um sucesso e ele se torna o melhor amigo do Ash. Ele o parabeniza por vencer o torneio mundial e continua a viajar o mundo. Voltando para a Liga Johto, depois de vencer o Gary, o próximo oponente do Ash foi o Harrison. Ele é um nativo da região de Hoenn e é um grande amigo do Professor Birch. Não tivemos muitos episódios para conhecer ele, mas ele cumpriu um papel de apoio e orientação ao longo de suas aparições. Ele se mostrou ser um treinador independente, esperto e confiante. Seu Blaziken parecia estar viajando com ele há anos. A luta dele com o Ash foi bem disputada, mas o Harrison venceu por causa da sua experiência e determinação. Infelizmente, ele acabou caindo pro John Dixon, que estava imparável naquela liga. Foi o Harrison que convenceu o Ash a ir à região de Hoenn, e lá eu acho que a produção ainda não tinha pensado em um rival à altura para substituir o Gary. Eu digo no sentido de escrita, e não de força. Em Hoenn tivemos dois rivais do tipo amigável, começando pelo Morrison. Ele é um garoto simples e sonhador. A rivalidade com o Ash é desenvolvida pelo próprio Morrison, quando ele o desafia para pequenas competições, mas quando o assunto é Liga Pokémon, vemos que o Morrison não estava preparado para ganhar uma competição daquele tamanho. Seu time ainda precisava de muito treino, principalmente o Beldan. Ele só consegue chegar longe na liga por sorte do seu parceiro ter evoluído, e para piorar, ele arregou na frente da pessoa que ele mesmo declarou como um rival, e mesmo se recompondo dentro da batalha, não tinha como vencer o Ash, que já tinha uma equipe um pouco mais sólida. No entanto, como todos sabem, o Ash também não se deu bem, mas foi por pouco. Digo isso porque ele só perdeu pro vencedor da liga. Tyson é geralmente descontraído e humilde, por isso não foi difícil ele fazer amizade com Ash e seus amigos. Não tinha treinador mais preparado para ganhar aquela liga do que ele. Tyson sempre teve uma facilidade de criar conexões profundas com os Pokémons e todos os dias ele separava um tempo para treinar. Fora das batalhas, ele é doce, mas quando ele entra na arena, a coisa muda de figura. Ele é severo e rapidamente assume o controle da situação. Seu estilo de batalha é parecido com o atual Gary. A força não é o segredo, e sim a tática e o conhecimento das vantagens dos tipos Pokémon. Seu principal parceiro era a prova disso. O Meow se mostrou um Pokémon cuidadosamente treinado para vencer seus oponentes, com calma e inteligência. O rival perfeito para sabermos o nível em que o Ash estava naquele momento. Para ser sincero, antes da Batalha da Fronteira, as batalhas da May pareciam
pareciam até ser mais interessantes, mas a batalha entre o Tyson e o Ash me fez mudar de opinião. Foi uma batalha longa, muito tensa, vale a pena ver de novo. A disputa final foi entre o Pikachu e o Meow. Ambos os lados lutaram sem cometer erros, e o resultado só favoreceu o Meow por causa de sua resistência. Pouca gente lembra do Tyson, mas sua vitória na liga mostra que ele foi um dos rivais mais fortes do Ash. Eu me arrisco colocar ele no top 3, ficando atrás do Alan e, claro, do Leon. Bom, na quarta geração, a produção parece ter tido mais tempo de pensar num rival em que influenciaria diretamente na jornada do Ash. Mas antes de falar do principal, precisamos montar o cenário e falar do Barry. Desde cedo, ele já mostrava muito potencial para ser um treinador. Não é à toa que ele é filho de Palmer, um cérebro da fronteira. Barry possui uma personalidade hiperativa que muitas vezes ultrapassa os limites da impaciência. Num certo dia, ele assistiu a uma batalha do Paul na cidade de Hearthome e criou um respeito profundo por ele. Daí, o Barry passa a se inspirar nos métodos de treinamento do Paul para se tornar tão forte quanto ele. Como o Ash já tem um estilo mais improvisador, o Barry desafia para uma batalha, mas acaba perdendo. Isso faz o Barry dar um passo atrás quanto ao seu estilo, então seu desenvolvimento se torna único, mesmo que ele ainda admire muito o Paul. O Barry até consegue juntar as 8 insígnias antes do Ash e se classifica para a liga, mas sua jornada foi encerrada quando ele teve que enfrentar o seu próprio ídolo na terceira rodada. Inspirado pelas viagens de seu irmão, Paul decide se tornar um treinador e viaja com seu Turtwig em busca de se tornar mais forte. Ele conquista diversas insígnias, participa das ligas Kanto, Johto e Hoenn, mas não conseguiu vencer em nenhuma delas. Ele era como um espelho do Ash. Eles têm os mesmos objetivos, mas enquanto um quer se tornar forte criando laços de amizade, o outro cresceu sem saber o que é empatia, então usa a disciplina, pressão psicológica e às vezes até agressão física para fazer seus Pokémon se tornarem máquinas de batalha. Assim que o Paul conhece o Ash e percebe o contraste entre os dois, ele cria uma repulsa imediata. É como se, para ele, fosse impossível conquistar poder através do carinho. Eles dois empatam na primeira batalha e só por causa disso ele decide descartar o Starly só porque ele não teve um bom desempenho. Não só o Starly, mas também o Chinchar, que foi para a equipe do Ash depois. Inclusive eu adoraria fazer um vídeo dedicado só à história do Chinchar. Se vocês comentarem bastante eu faço. Toda a saga Sinnoh se resumia em saber qual das duas ideologias estava mais correta. A segunda batalha resulta em vitória para o Paul. Isso fez o Ash até repensar em seu estilo de batalha, mas os repetidos comportamentos abusivos do Paul fizeram ele ter motivos o suficiente para mostrar que a maneira que o Paul pensava estava errada. Quanto ao desenvolvimento do Paul, ele segue buscando mais formas de adquirir poder. Ele testa seu nível contra a campeã Cynthia e toma uma surra daquelas. Ele tenta vingar a derrota de seu irmão desafiando o Brandon. Ele sabia que o Ash já tinha o vencido, então ele estava confiante de que seria a coisa mais fácil do mundo, mas ele também toma uma bela de uma lição. Parece que esse conflito de opiniões só teria um desfecho na liga. Terceira batalha, semifinal da Liga Pokémon de Sinnoh, Ash vs Paul. Aquilo não foi só uma batalha de força, nem de estratégia. Na verdade, aquilo foi uma batalha ideológica, a prova final de qual estilo de batalha desperta o potencial máximo dos Pokémon. Essa foi a grande lição de Diamante e Pérola. Junto com Infernape, Pikachu e companhia, Ash vence o seu rival e pela primeira vez chega numa final de uma Liga Pokémon. E bom, o personagem chamado Tobias não tem espaço nesse canal, então vamos pular essa parte. Ash finalmente conquista o respeito do Paul e esse passa a tratar melhor seus Pokémon. Depois disso, ele só reapareceria em Pokémon Jornadas. Pra mim, o único erro dessa temporada foi não terem colocado o Paul no Mundial, mas tudo bem. Quando ele soube que eu estava no torneio, ele testa suas habilidades e acaba perdendo novamente. Ele ainda era um cara bem reservado, então não tinha revelado, mas o professor Carvalho fez a boa e disse que o Paul foi convidado a se tornar um líder de ginásio. Tenho certeza de que ele será um dos líderes mais fortes do mundo. Bom, nas regiões Sinnoh e Hoenn, os holofotes foram divididos entre as batalhas e os torneios Pokémon, mas em Unova as batalhas voltaram a ter o foco principal, o que fez o número de rivais do Ash aumentar. O Stefan é um dos meus favoritos, já que ele é o treinador de Salk. Assim como os outros rivais do Ash, o Stefan tem uma paixão intensa por lutar e está sempre disposto a enfrentar qualquer oponente. Ele não é do tipo que se defende nem tenta estratégias mirabolantes. O lance dele é atacar o oponente de frente com força total. Sua personalidade competitiva sempre dá o gás que o Ash precisa antes de uma batalha. Stefan já enfrentou a Bianca,
Bianca, a Iris, o Sylan e adquiriu muita experiência com suas vitórias e derrotas. Ele não só se tornou mais forte, mas também ajudou o Ash em alguns treinamentos. Ele acaba perdendo para o protagonista na liga, mas conseguiu provar que um rival não precisa ser complexo para ser adorado. Outro rival que o Ash derrotou nessa liga foi o Trip. Ele sempre foi fã do campeão Junova. Trip conhece o Alder futuramente e o campeão oferece os conselhos mais importantes para a vida do garoto. Ele não foi muito com a cara do Ash depois de saber que ele era de canto, e até chama ele de caipira. Que preconceito, hein? Na real, quem tá por dentro sobre a idealização por trás da quinta geração pode entender o motivo disso. Foi bem polêmica a estreia dele porque ele conseguiu vencer o Pikachu usando o Snive que ele tinha acabado de pegar como inicial. Tudo bem que o Pikachu não estava podendo usar ataques elétricos, mas será mesmo que depois de todas as experiências que ele passou, ele realmente precisava usar seu poder máximo? O Trip é do tipo reservado e estrategista, sempre gosta de prever os movimentos dos adversários. Sua capacidade de observação até ajudou o Ash a consertar algumas falhas que seus novos Pokémons estavam tendo nas batalhas, e o placar deles dois é semelhante a do Paul, pelo menos até aquela geração. Ao longo da série, o Trip teve um desenvolvimento significativo, pois ele é bastante imaturo no início, mas quando ele perdeu pro Alder, ele começa a perceber alguns de seus defeitos e passa a ser mais educado com o Ash e seus amigos. Diferente da batalha contra o Paul, que foi uma luta de ideais, Trip vs Ash estava mais para improvisação contra planejamento, e no final daquela batalha, quando ele perde, o Trip já era outro ser humano. Ele se torna amigo do Ash e continua sua jornada em outras regiões. Parece que o Ash naquela liga tava com a corda toda, levando um rival atrás do outro, mas um rapazinho fora de hora e seu Riolo acabou com nossos sonhos de novo. Parecido com o Barry, o Cameron é um garoto enérgico que gosta de se mover em um ritmo acelerado. Ele é viciado em treinar, mas é notoriamente ruim com números e horários. Primeiro, ele achava que precisava de 7 insígnias para entrar na liga e não 8, então ele correu atrás e conseguiu por muito pouco. Segundo que, nas quartas de final, onde as batalhas seriam de 6 contra 6, ele leva apenas 5 Pokémon, mas mesmo assim conseguiu derrotar o Ash. E não, o Cameron não foi campeão. Quem ganhou foi o Virgil, o talentoso treinador de Evolutions. Eu decidi deixar apenas como menção honrosa a Bianca e a Iris. No caso da Bianca, ela não tem tanta importância assim pro desenvolvimento do Ash, apesar de ser uma personagem bem participativa, e a Iris eu pretendo deixar pro vídeo que eu vou falar sobre os amigos do Ash, caso vocês queiram ver. Em Kalos, além do Ash, se qualquer um dos rivais tivesse ganhado a liga, seria merecido. Assim como Harrison, o Sawyer é um nativo da região de Hoenn que tentou a sorte de se tornar campeão em outros lugares do mundo. Ele conheceu Steven e seu amigo Metagross, e aqueles dois se tornaram o exemplo de dupla que ele queria ser com seu Trico. Sawyer é muito estudioso e cuidadoso. Ele tenta aplicar o máximo de seus conhecimentos nas lutas Pokémon. Por isso, ele acaba se cobrando muito. No entanto, ele não se importa em perder, desde que isso lhe dê a chance de melhorar a si mesmo. Com essa mentalidade, ele progrediu rapidamente. Ele via o estilo de batalha do Ash como um baú de tesouro cheio de novidades. E apesar de Ash vê-lo como um amigo, Sawyer o enxerga como um rival. A batalha dos dois foi incrível. Sawyer tinha um ponto fraco de se desequilibrar caso seu plano desse errado, mas naquela batalha ele aprendeu a manter o foco. Seu Trico já era capaz de virar um Mega Sceptile, mas naquela geração ele teve o azar de enfrentar um dos Pokémon mais fortes do Ash. O único capaz de deter o Greninja foi o Alan. No passado ele era assistente de Sycamore, um professor especializado em estudar as Mega Pedras. Alan passou a se inspirar nele e começou a fazer as pesquisas por conta própria. Junto com seu Charmander, ele passou por vários lugares perigosos na região de Kalos, e foi numa dessas aventuras que ele conheceu Lysandre. O vilão queria usar o poder da Mega Evolução para, entre aspas, fins pacíficos. Ele convence o Alan a ajudá-lo oferecendo poder, um poder capaz de tornar o Charizard invencível. Durante as expedições, Alan teve contato com treinadores extremamente poderosos, incluindo o Steven e a Malva da Elite 4, e ele até acaba derrotando ela. Isso quer dizer que o Alan já aparece na série principal como um treinador de nível campeão. A transformação misteriosa do Greninja fez o Alan ficar bem intrigado, o que fez o Ash e ele se aproximarem. Apesar do Alan reconhecer que o Greninja está no mesmo nível do Mega Charizard, Ash não conseguiu vencer nenhuma vez, mas todas as batalhas que ele tiveram foram muito acirradas. O Ash se encontra novamente em uma final de Liga Pokémon, mas dessa vez o seu oponente não foi um Tobias aleatório colocado só pra rasgar roteiro. Dessa vez foi um personagem com história, personalidade e força. O Alan ainda precisava resolver as coisas com o Lysandre, e quando ele descobriu suas verdadeiras
verdadeiras intenções, ele desaba de raiva e frustração. Graças à ajuda de Ash, eles conseguem impedir os planos da equipe Flare. Depois disso, ele volta a interagir com seus velhos amigos e só vemos ele novamente no campeonato da Coroação Mundial. Alan foi revelado como um dos 8 treinadores mais fortes do mundo, além de já ter se tornado um pesquisador profissional de Mega Pedras. Ele teve o azar de cair logo contra o carrasco dos campeões de Kalos e acabou sendo derrotado por um Charizard ainda mais forte que o dele. Na região de Alola, tivemos mudanças nos sistemas de insígnias e torneios, mas os rivais não deixaram de estar presentes. Hal acaba de retornar à região depois de passar um longo tempo longe e acaba conhecendo um Ash de uma forma meio inusitada. Hal é neto de Hala, um dos Kahunas, e mostra ser um personagem ansioso para enfrentar os desafios das ilhas. Ele é apresentado como um treinador inexperiente, mas ele descobre que possui um grande potencial de prever a estratégia de seus oponentes. Com isso em mente, ele adquire experiência até chegar na liga. Sua trajetória foi o suficiente para alcançar o top 8 na competição, posição que poderia estar mais acima, pois ele foi derrotado por ninguém mais ninguém menos do que o futuro campeão de Alola. O último obstáculo de Ash naquela liga foi o Gladion. Gladion criou uma vontade insaciável de se tornar mais forte depois que testemunhou a Lily sendo atacada por um Nihilego. Então, quando descobriu o que estava acontecendo na Eden Foundation, ele se afasta da família, embarca em uma jornada e leva com ele o Type Nu, que estava sendo maltratado. Gladion passa a ser um cara quieto, reservado e sério. Ele nutria um ódio profundo pelas Ultra Beasts e seu objetivo era derrotar todas elas. Por isso demorou um tempo até ele se reconciliar com a família e ver as Ultra Beasts como seres pacíficos. Todos esses problemas despertaram um lado mais temperamental e impaciente, mas tudo isso era deixado de lado quando o assunto era batalhar. Ele era um treinador excepcional. Ele vence o Ash na primeira batalha dos dois, e a última aconteceu na final da Liga de Alola. Foi uma luta cheia de reviravoltas, mas naquele ponto o Ash já estava em outro patamar. Ao ser derrotado, o Gladion rapidamente reconhece a força de seu rival e começa a treinar ainda mais suas estratégias de batalha. Sua história só teve desfecho na geração seguinte, quando seu pai, que tinha desaparecido, foi encontrado na região de Galar. Falando em Galar, o último rival do Ash não poderia ser outro senão o mais apelão de todos. Leon é o campeão de Galar e até então era considerado o treinador mais forte do mundo. Ele era amigo de infância da Sônia, que mostrou para ele o prazer das batalhas Pokémon. Os dois começaram uma jornada juntos e Leon demorou para mostrar que tinha potencial como treinador. Seu dom só foi reconhecido quando ele fez amizades com treinadores ainda mais fortes, e Sherman viu nele alguém capaz de ser o herói de Galar, aquele que salvaria a região das garras de Eternatus. Leon conhece o Ash depois de sua vitória contra o Lance, o campeão de canto. Ele ensina pro Ash como funcionam as transformações Dynamax e G-Max, e o Ash, sendo o Ash, não poderia aprender se não fosse do jeito prático. Obviamente ele tomou a surra do campeão, e Leon passa a ser o objetivo final do nosso protagonista. Leon começa a reconhecer a força de Ash quando ele o ajudou na batalha contra Eternatus, e o melhor treinador seria decidido no torneio mundial. Com nenhuma dificuldade, o Leon acaba com o Alan, humilha a Diantha, enquanto Ash teve muito sufoco contra a Cynthia e o Steven. Não tem espaço para oponente fraco. Afinal, foi uma das lutas mais emocionantes da série, porque ela não carregava apenas o desfecho de mais uma geração, ela carregava um desfecho de toda a história do Ash, de todas as suas experiências como treinador, como amigo e como rival. Eu vou deixar os outros vídeos de Pokémon na tela, caso ainda não tenha visto, e muito obrigado por assistir. Eu sou o Danuki e até o próximo vídeo.